Eu não ligo, não ligo, não ligo. Eu já me cansei de falar isso, é um saco. Sempre acontece a mesma coisa, eles sempre vão encher o meu saco e eu só quero desistir, eu não aguento mais. Isso é, se aquele cara não tivesse aparecido, eu acho que eu já estaria morto, provavelmente. Aquele idiota. Eu já tava pronto pra pagar o preço, até porque minha irmã me ensinou que quando alguém ajuda a gente tem que retribuir de alguma forma, seja com dinheiro ou favores, mas ele não fez nada disso. Ele só me disse que tava tudo bem e que se eu quisesse, eu poderia combater o mal ao lado dele. Acho que foi por isso que eu gostei tanto dele no final. Parando pra pensar, isso parece algo bem tosco. Duas crianças enfrentando o mal. A gente era retardado. Também teve o dia do zoológico. A gente tinha que separar uns animais pra saber qual mais tinha sinergia com a gente, que representava. O Asma pegou um leão, o outro pegou um lobo, um tigre. E eu tava indeciso ainda no meu animal. E aí começaram a falar que eu parecia um abutre, um urubu. E diziam que como ele eu vivia rodeando o predador alfa e que eu ia me aproveitar. E que além de eu ser um animal carniceiro, eu só servia como parasita. Isso me machucou. E pior ainda é porque calvo. E o Osman ainda teve a cara de pau de fazer minha cabeça. Não, que eles são legais. Que apesar disso tudo eles voam alto. Mas é calvo! É calvo! Mas mesmo assim eu acho que eu acabaria escolhendo o seu Asuma. Se eu pudesse escolher. Ao meio dos devaneios do passado você acaba acordando. A sua professora acabou te jogando um pincel e chamando sua atenção. Ela explica algo sério, mas que você a princípio não entende. Na sua cabeça, física é idiota. Talvez realmente seja, vai saber. Você não se importa muito com isso. E eu nem sei porque eu ligo, é sempre a mesma ladainha de sempre. Os professores, os atores falsos, os rostos que não estão nem aí e aqueles idiotas. Aí o que eles estão fazendo? Apesar de suas limitações, você pensa por um instante que pode fazer algo. Talvez voar contra o pescoço de um, chutar as bolas. Talvez você ganhe algum tempo e possa receber elogios, ser um herói, vencer. Mas o medo começa a subir a sua cabeça e a ansiedade vai te consumindo, possuindo a sua mente. A sua mente volta a ser, então você disca algo no celular. E momentos depois alguém chega. Você fica aflito, tem medo do que está acontecendo. Mas apesar de tudo isso, tudo fica bem logo. Depois da briga ela te elogia. E o seu amigo também, aquela pessoa especial, que troca ideias com você, mas a sua cabeça já está muito cheia. Já teve a coisa na escola, essa briga e tudo que você quer é sentar um pouco e respirar. Descansar a mente. Quando chega em casa, seus familiares estão lhe esperando, a sua irmã e o seu pai. A sua irmã sempre foi uma chata do caramba com você. Ela tem expressões feias e vocês não se dão tão bem assim. Apesar de tudo, vocês se amam bastante. Apesar de tê-la como exemplo, para você ela sempre foi assim por causa da mãe e também pela condição financeira da família, o que inclui papai também. Afinal de contas, ele não era uma pessoa ruim, ele era até bem acolhedor, mas ele parecia tão perdido quanto nós dois. Um tempo se passa e quando você se dá conta, tá falando com aquela pessoa especial de novo, falando sobre alguns pensamentos intrusivos que você teve e que ela até recomenda que você estude mais um pouco sobre isso, pode te ajudar. É então que aqueles caras outro dia acabaram voltando, piores do que nunca. O seu amigo tenta fazer alguma coisa, mas não parece ser muito eficaz. Isso começa a subir a sua mente e agora a ansiedade começa a te dominar. Você não sabe se corre ou se fica. E você fica em choque. Isso dura até um certo tempo. E graças a Deus, ao destino, ao acaso, seja lá o que for, aquela criatura se distrai por um instante e você decide pegar ele no chão e sair correndo o máximo que pode. Se o milagre não acontecesse, seu amigo acabaria morrendo com certeza, não daria mais pra fugir. Então ele aponta fraco para aquelas coisas que aparentemente a coisa deixou para trás. É uma decisão difícil, mas você decide pegar. Aquela decisão não é tomada porque você tem medo de morrer, mas simplesmente porque você sente que caso ele se transforme, você não vai ser mais digno de estar ao lado dele, daquela pessoa que para você é tão especial e que te deu tanta esperança e motivo. E diante disso, você abraça suas trevas e consegue vencer. Mas a qual preço? O Toque é um protagonista frustrado. A vida toda as pessoas falaram que ele devia ser isso ou aquilo, e infelizmente isso acabou sendo enraizado na própria personalidade dele. E quantas vezes as pessoas não fazem isso com a gente? Não sendo necessariamente só na infância, mas como na vida adulta também ou na adolescência. Por exemplo, ai, você não consegue pintar dessa forma, ou você não é como aquela pessoa e por isso você é menor.
E você vai enraizando, 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 ao ponto que isso fica tão frustrante em você que você perde o seu propósito. Ou melhor, a sua identidade. O que nos torna pássaros engaiolados, que foram engaiolados por outros pássaros tão frustrados quanto nós. E é muito irônico dizer isso porque o protagonista, por exemplo, tem como poder ser justamente uma ave. E por vezes essa ave, que no caso do personagem é literal, no nosso são essas revoltas, quando a gente explode e joga tudo pra fora, é como se a gente quisesse liberdade, mostrar assim quem, o que ou o que queremos fazer. O maior problema em passar tanto tempo assim reprimido é que quando a gente faz isso, a gente se sente bem, mas a gente depois fica confuso em saber e o que fazer agora. Eu peço desculpas, ou então eu volto a esconder isso, porque socialmente eu tenho que continuar sendo o que as pessoas querem que eu seja. E isso é mais revoltante ainda. Daí eu te questiono, e o que fazer agora após abrir as asas? Fechar, abrir, se revoltar, lutar contra o mundo? Sair dali. Você estranha e não sabe exatamente o que fazer. Ele só diz que você tem que cuidar de si mesmo, pensar em si e sair dali. Porque de acordo com ele, você não é mais normal e as pessoas podem fazer algum mal com você. Isso soa um pouco estranho, mas você não leva pro coração. Ou melhor, não aparentemente. É o que você pensa durante o banho, fica remoendo aquelas coisas, pensando o que fazer a partir de então. Depois daquilo tudo, sua aparência mudou um pouco, e isso querendo ou não acabou atacando a sua ansiedade. Mas pior do que as pessoas poderiam fazer com você, ou como sua vida poderia acabar ali, você lembra que seu amigo fez a mesma coisa. E pela importância dele pra você, você faz de tudo. Mente pra escola, mente pros seus pais, e antes que pudesse perceber, tava ali na frente, mandando mensagens e esperando que ele de alguma forma respondesse. E ele responde, mas não era bem aquilo que você queria. Entre respostas secas e cheias de ódio que acabam abrindo uma ferida em você que você não consegue fechar. Então você corre dali, não ressentido, mas odiando mais a si mesmo. Um tempo se passa e você cada vez tenta mais saber como lidar com aquilo, ou melhor, em como voltar ao seu normal. Tanto que nesse meio tempo você acaba conseguindo se conectar mais facilmente com personagens e pessoas que parecem mais com você e que têm mais dos seus gostos. Mas mesmo assim, isso não te ajuda, não te dá a resposta imediata que você tanto queria. Mas ao menos é um passo importante para o que vai vir adiante. Tudo te faz pensar que voltar àquele lugar do trauma principal talvez pudesse ajudar. E ter uma mulher muito linda ali na frente acaba te fazendo pensar que até o universo está conspirando a seu favor. E que provavelmente ali realmente é o lugar onde os seus problemas vão ter um fim. Agora, à frente do urubu que tanto lhe causou traumas, você está disposto a conversar. Isso é, se aquela garota não tivesse lhe puxado para o que parecia ser um beijo, no mínimo exótico, ela te engole e logo cospe. Enquanto você corre por sua vida, ela parece só se divertir, e aqueles outros demais que você julgou como igual apenas aplaudem e se divertem com a situação. Você se esforça a mudar, mas aparentemente o seu melhor não é suficiente, e isso te desanima cada vez mais e mais. E nessa ela te pega. Você vai morrer, não tem nada de especial. E tudo que pode fazer é gritar por ajuda, clamar. E alguém lhe acode. Essa pessoa nova, que parece menor e mais fraca que você, tenta lutar, tenta fazer com que você sobreviva mais um pouco, mas ela acaba falhando e novamente a esperança se vai. Caída ao chão, ela pede novamente que você fuja. E assim como antes, você fica naquela encruzilhada. Mesmo após estourar e abrir suas asas para a realidade, mostrar sua natureza e seus desejos, você permanece com a mesma mentalidade de se reter, de fugir e de querer ficar naquela mesmice. Mas por quê? Porque mesmo após esse sofrimento todo, ainda é seguro. Porque até então tudo que você tinha era essa dor. Isso te dava identidade, te dava segurança. E perder ela significa perder a quem você é. E o que você pode ser. Isso dá medo. E mais do que medo, fica instigando essa ansiedade constante que você já estava antes. Antes de você explodir, você já estava morrendo. Você já não existia ali. Tudo que existia era uma pessoa movida pelo desejo de outras e presa por elas. Uma falsa imitação da vida. E você não pode falar que não é, porque se não fosse, você não estaria inconscientemente explodindo, querendo viver por conta própria. Mas mesmo assim, você ainda quer se prender, porque você tem medo. Tem medo de não ter base, tem medo de não existir, tem medo de fazer alguma coisa
que mostre seu real propósito, porque nunca te mostraram como é ser você mesmo. E ao invés de lutar contra o agora, você resolveu abaixar sua cabeça e deixar que eles mandassem em você, se tornou submisso. E apesar de que haverá momentos em que isso realmente será necessário para mantermos aquilo que nós julgamos como precioso por perto, ou então alcançar nossos sonhos, viver nessa constante não é nem saudável, nem para você, nem para quem você quer manter perto de você. Porque assim como você, essas pessoas também estão feridas a seus modos, mas elas não conseguem procurar ajuda. Isso não é motivo para ter medo. Buscar ajuda só prova o quão forte você é, porque ninguém é de ferro, as pessoas elas precisam de ajudas, ninguém é autossuficiente ao ponto de que ela encare o mundo inteiro e fique de boa. Não, não é assim que as coisas funcionam. Você tem limites, é importante respeitar eles. Tudo que você consegue fazer é canalizar essas trevas. E você me questiona, então, Denji-sama, como que eu, que canalizo trevas, que não tenho ambição, que não tenho desejo, que me odeio tanto, que não tenho força pra nada, posso superar a mim mesmo e começar a viver, pois eu não tenho força pra isso, ou melhor, eu tô com tanto medo que eu não consigo dar o primeiro passo. Daí eu te respondo. Por uma última vez, você pensa ser como seu amigo, aquela pessoa que te inspirou e que te deu esperança, mas você não é ela e nunca vai ser. Você é apenas você. E é nesse meio, nesse desespero, nessa agonia, que sua natureza enfim vem à tona e você se transforma. Quando você aceita que você é digno de sentir essas coisas e que mais do que isso você merece ser feliz, você finalmente tem poder para bater de frente contra aquele desafio. Mas apesar disso tudo, ela ainda é mais forte, ela ainda é superior. Você não consegue causar tantos danos, mas ao menos consegue pegar aquela pessoa que lhe ajudou e sair correndo com ela, até consegue planejar um plano, apesar dele não ter dado um certo assim. Mas ao menos os seus esforços fizeram com que outras pessoas pudessem terminar aquele trabalho que você começou. E diante disso você cai, enfim, exausto ao chão e contente consigo mesmo. Quando você recobra a consciência, está em outro lugar, mas não sente medo de nada, apesar do desconhecido. Só sente aquela enorme dor. E ele não te discrimina por nada. Ele te conforta e você, apesar das palavras gentis dele, só consegue pensar em como é bom estar assim, em paz consigo mesmo. Por mais clichê que pareça, o amor próprio é aquilo que pode te salvar, e não só você, como muitas outras pessoas. É apenas nos encarando e a realidade ao nosso redor com olhos desaluviados de ódio que podemos sim amar a nós mesmos. E por mais ódio que você carregue em seu coração, ou por mais medo que leve em sua mente, saiba que às vezes é necessário que coisas assim aconteçam. Depois de grandes queimadas, a vida renasce, pois os minerais são repostos. E você, após cada explosão e a cada crise, pode renascer cada vez mais forte, desde que o seu coração lhe permita fazer isso e que você queira. A derrota e a tristeza sempre serão inevitáveis, mas lembre-se que o réu derrotado é aquele que permite-se estar ao chão. E por mais que acredite, o seu lugar não é aí, e sim ao céu, voando livre e sendo como deseja. Eu mesmo durante muito tempo acreditei que sou derrotado, e até hoje em dia acredito. Mas eu tô tentando lutar e mudar minha realidade. E se eu, que me chamo Denis Samar, tento, e tô conseguindo aparentemente, você também é capaz. Obrigado pela atenção que me deu até então. Se você puder dar um like, se inscrever no canal e compartilhar com quem quer ser motivado, eu vou agradecer demais. E agora eu tenho que caçar uns O Nika! What the...